Bom dia, turma. Hoje a gente vai continuar falando de genética, só que agora a gente vai falar sobre um tipo de herança um pouquinho diferente, que é a herança dos cromossomos sexuais. Como a gente já tinha falado antes, quando a gente fala, por exemplo, da nossa espécie, nós temos nas nossas células 46 cromossomos, sendo que 23 vieram da mãe e 23 vieram do pai, né? E desses 46 cromossomos, 44 a gente fala que são os cromossomos autossômicos e dois deles são os cromossomos chamados heterossômicos ou sexuais. E aí, a gente falando da nossa espécie, esses cromossomos eles podem ser iguais ou diferentes. No caso da espécie humana, o sistema de determinação sexual é chamado XY. Então, a gente tem cromossomos sexuais iguais em mulheres, que serão X e outro X, e em homens cromossomos sexuais diferentes, um X e outro Y. Só que além desse sistema XY, existe ainda o sistema X0, por exemplo, que acontece em algumas espécies de insetos, e o sistema ZW, que acontece em aves, répteis e alguns peixes. Então, assim, o sistema XY é o que a gente mais conhece, né? Então, o homem vai ter 44 mais o par de cromossomos sexuais. Na hora de formar gametas, pode formar o espermatozoide carregando o cromossomo Y ou o cromossomo X. Já a mulher tem 44 autossômicos mais 2 sexuais. Quando forma seus gametas, os ovócitos, qualquer ovócito vai só carregar o cromossomo X porque está em dose dupla. Então, se você tem um encontro, a fecundação de espermatozoide com cromossomo Y no ovócito carregando o cromossomo X, você tem o caso de homem. E quando você tem o espermatozoide carregando o cromossomo X, fecundando um ovócito X, você forma mulheres. Então, esse sistema XY, a gente fala que o homem é o que a gente fala do sexo heterogamético, porque forma gametas, né, diferentes em relação ao cromossomo sexual, e as mulheres serão o sexo homogamético, porque os gametas só vão carregar sempre o mesmo tipo de cromossomo sexual, ok? Agora, o sistema X0, esse zero significa a ausência de um dos cromossomos sexuais. Aqui é um caso de gafanhotos, a gente pode ver que as fêmeas vão ter 22 cromossomos autossômicos mais um par sexual, que seria XX. Já os machos têm 22 cromossomos autossômicos e somente um cromossomo sexual. Então a gente representa como X0. Na hora de formar os gametas dele, um gameta vai sim, aqui ó, aqui está representando o tipo espermatozoide, carregando o cromossomo X, e o outro vai com todos os cromossomos, né, os autossômicos divididos ao meio, né, porque se você tem 22 no total, você vai passar para os gametas somente metade do número de cromossomos, então vão 11 cromossomos autossômicos, mas vai nenhum sexual esse gameta aqui, por isso que é X0, um X vai para um espermatozoide e o outro fica sem. Então você tem a formação de fêmeas quando você fecunda um ovócito, um óvulo, né, um ovócito aqui feminino com o espermatozoide carregando um cromossomo sexual X, e você vai ter macho quando esse óvulo aqui ele não é fecundado por um espermatozoide que carregue um cromossomo sexual. No caso, ele foi fecundado por um espermatozoide sem nenhum cromossomo sexual, somente com os autossômicos. Então, o macho é X0 e a fêmea é XX. Agora, no sistema ZW, o sexo homogamético vai ser o macho e o sexo heterogamético a fêmea. A fêmea, ela tem dois cromossomos sexuais diferentes, um Z e um W. Então, ela pode formar óvulos, né, gametas femininos, carregando ou o Z ou o W, além dos cromossomos autossômicos, né, a metade do número total deles. Já o macho, todos os espermatozoides do macho só podem carregar o cromossomo Z porque ele está em dose dupla, mais a metade do número dos cromossomos autossômicos. Então, o macho vai ser quando for ZZ e a fêmea vai ser quando for ZW, ok? Então, assim, focando mais quando a gente fala nessa herança sexual, falando mais em relação à nossa espécie, né? Os cromossomos sexuais, eles são homólogos. Mesmo se eles forem diferentes, eles continuam sendo homólogos. Então, aqui no caso, está mostrando o cromossomo XY. Como é que a gente pode já identificar?
O cromossomo Y, ele é bem menor do que o X. Ele tem uma partezinha que é uma dobrinha, assim, que é ela deitadinha. E aí você vai ter, uma parte vai ter genes que, os mesmos genes que estarão presentes no cromossomo X, também estarão aqui no Y. Essa região em que há os genes tanto em um cromossomo quanto no outro, a gente chama de região homóloga entre X e Y. Porém, esses cromossomos sexuais, eles vão ter também seus próprios genes. Ou seja, você vai ter regiões no cromossomo X que vai possuir genes que somente esse cromossomo X tem, que eles não estão presentes no Y. Da mesma forma que no Y você vai achar genes que somente estão presentes no Y e não no X. Então a gente fala que quando esses genes estão localizados na parte homóloga, ou somente no X ou somente no Y, cada exemplo tem o nome de um tipo de herança sexual. Então, por exemplo, os genes que se localizam nas partes comuns a ambos vão ser genes que têm herança parcialmente ligada ao sexo. Agora, aqueles genes que estão localizados somente no cromossomo X vão ser genes de herança ligada ao sexo, e aqueles que estão localizados somente no cromossomo Y, genes de herança restrita ao sexo, ou também chamado de genes holândricos. Tá? Então vamos olhar esse primeiro caso, que é a herança ligada ao sexo. Então ela é determinada por genes que estão situados somente no cromossomo X, na região não homóloga, que não é igual ao cromossomo Y. Então assim, as mulheres, por elas serem XX, por elas terem 2 cromossomos iguais, elas podem ser, em relação a esses genes, homozigotas ou heterozigotas. Já os homens, como só tem um cromossomo X, eles só podem ser os chamados hemizigotos, porque somente aquele cromossomo vai possuir aquele gene. O cromossomo Y não tem. E aí temos alguns exemplos de heranças ligadas ao sexo bem famosas, como o daltonismo, a hemofilia e o raquitismo hipofosfatêmico. E esses tipos de heranças ligadas ao sexo, elas podem ser recessivas ou dominantes. Então, o primeiro tipo de herança recessiva que a gente vai falar é o daltonismo. É um tipo de herança bastante conhecido, né? Que é a incapacidade da distinção de cores devido ao mau funcionamento de células que são fotossensoras lá da retina, chamadas cones. Essas células têm pigmentos que se combinam e aí a gente consegue ver as cores. Só que quem tem daltonismo às vezes não consegue distinguir melhor essas cores. O tipo mais comum é não conseguir distinguir o verde do vermelho. Esse aqui é um ótimo teste para daltônicos, né? Que você tem que conseguir ver o que está escrito aqui nos números. Então, por exemplo, consigo ver 2, 6, 29, 10, 5, 57, 42 e 7. Alguns eu consigo ver muito nitidamente, outros com um pouco de dificuldade, mas consigo ver. Um daltônico vai olhar para esse teste aqui e não vai conseguir ver o número. Então, se um de vocês não conseguiu ver o número aí, procura saber que talvez vocês possam ser daltônicos e não sabem, tá? Então, o daltonismo, o alelo Dzão determina a visão normal, o alelo Dzinho determina o daltonismo. E aí, homens podem ser daltônicos em uma proporção muito maior do que mulheres. Normalmente, na população, você tem 5% dos homens daltônicos e as mulheres 0,25%. Por que isso? Porque os homens, como eles só têm um cromossomo X, esse cromossomo, se tiver o alelo Dzinho, que é o alelo responsável pelo daltonismo, o homem já vai ser daltônico. Agora, para a mulher ser daltônica, como o daltonismo é determinado por um gene, um alelo recessivo, na mulher tem que estar em homozigose. Então, tem que ter um cromossomo X, tem que ter o Dzinho e o outro também. Então, é muito mais fácil um homem ter do que uma mulher. Então, dá uma olhadinha aqui. Uma mulher normal, o genótipo seria XDzão, XDzão. Uma mulher portadora, e eu até marquei aqui, ela é normal portadora. Isso quer dizer que ela não manifesta a característica, mas ela tem o alelo recessivo lá no genótipo dela. Ela vai ser XDzão, XDzinho. Uma mulher daltônica vai ser XDzinho, XDzinho. Então, olha, tem que estar presente nos 2 cromossomos sexuais X dela. Um homem normal vai ser XDzão Y e um homem daltônico XDzinho Y.
Então, olha, o homem tem essas duas possibilidades de genótipo. Em metade, em 50%, é a chance dele ter a condição. Agora, a mulher tem 3 possibilidades de genótipo. Somente um desses genótipos que vão manifestar a característica do daltonismo. Então, somente 25%. Então, os homens têm muito mais chance de ser daltônicos do que as mulheres. Então, assim, para que um homem seja daltônico, eu coloquei aqui um cruzamento aleatório, ó, de uma mulher normal portadora com um homem normal. Então, aqui está mostrando os gametas e as possíveis combinações. Se pegar esse gameta XDzão e juntar com outro XDzão, é uma mulher normal. Se pegar esse XDzão da mulher e o Y, vai formar um homem normal. Se pegar esse XDzinho da mulher com o XDzão do homem, vai ser uma mulher normal portadora. Mas se pegar o XDzinho da mulher com o Y do homem, vai formar um homem daltônico. Então, para que o homem seja daltônico, obrigatoriamente a mãe dele tem que ser portadora ou daltônica. Porque, lembra, a determinação do sexo é o espermatozoide que vai determinar. Então, como se é homem, ele recebeu o cromossomo Y obrigatoriamente do pai. Então, se ele é um homem daltônico, o cromossomo X obrigatoriamente veio da mãe. Então, o XDzinho veio da mãe, que tem que ser ou portadora ou daltônica também. Agora, para que uma mulher seja daltônica, que é o XDzinho, o pai dela tem que ser daltônico com certeza e a mãe dela daltônica ou portadora. Por que o pai com certeza tem que ser? Porque o alelo, o cromossomo aqui não veio um da mãe e outro do pai. Então, o da mãe, ela poderia ser XDzinho ou XDzão. E por um acaso passou o XDzinho aqui para a filha. Mas esse segundo aqui, se o pai tem XDzinho, qual que é o segundo cromossomo sexual dele? Y. Então, ele seria daltônico. E aí, tem um exemplo para mostrar para vocês de questões. Ó, uma mulher daltônica, então coloquei ela aqui, cujo irmão tem visão normal para cores. Irmão normal, XDzão Y. Casa-se com um homem com visão normal, XDzão Y. Quero que determinar o genótipo dos indivíduos citados, acabei de colocar aqui, e os pais da mulher, bem como a probabilidade de o casal ter uma criança do sexo feminino daltônica. Ó, como é que a gente vai saber o genótipo dos pais da mulher? Um cromossomo não veio do pai e outro da mãe? Então, obrigatoriamente, o pai dessa mulher é o quê? Com certeza ele é daltônico. Porque se ele doou um cromossomo X e essa mulher é daltônica, então o pai também é daltônico, porque o outro cromossomo dele é Y. Agora, a mãe vai ser XDzinho, porque se tem um filho normal, esse XDzão obrigatoriamente veio da mãe, porque como é masculino, o cromossomo Y veio do pai. Então, esses são os genótipos dos pais da mulher. Agora, quer saber a probabilidade desse cruzamento aqui sair uma criança do sexo feminino daltônica? Você faz normalmente o quadrado de Punnett, você coloca aqui o genótipo do homem, o genótipo da mulher, e você vai ver que nesse cruzamento tem como sair mulher normal portadora, homem daltônico. Então tem como sair uma criança do sexo feminino daltônica aqui? Não, né? Somente homens. Então aqui 0%, não tem chance de sair. Já um outro tipo de herança ligada ao sexo recessiva é a hemofilia, que é uma deficiência na coagulação do sangue devido à falta de fatores plasmáticos de coagulação. As células responsáveis para a coagulação sanguínea, as células principais, os fragmentos celulares principais na coagulação são as plaquetas. Então, as plaquetas, elas vão produzir várias enzimas e junto com os tecidos lesionados, e aí você tem a formação do coágulo. Na hemofilia, você pode ter problema na formação, até essa cascata de sinalização, até formar a fibrina, que é a fibra mesmo, a proteína para formar o coágulo. Você pode ter, por exemplo, a falta do fator 8, que é uma das etapas. Aí você teria a hemofilia A, que é a mais presente, a que mais acontece em mais de 80% dos casos. E a hemofilia B é quando tem a falta do fator 9, tá? E assim, normalmente homens hemofílicos são hemizigotos, né? Então é um caso a cada 10 mil, e mulheres são homozigotas recessivas. Então, como precisa ser o gene recessivo
recessivo presente nos dois cromossomos X, é muito mais difícil uma mulher ser hemofílica do que um homem que só precisa um só. Então, é um caso a cada 100 milhões, né? Isso, a cada 100 milhões. Eu estava contando os números aqui, ó, para ver se era isso. 100 milhões, isso aí mesmo, tá? Então, olha os fenótipos e os genótipos aqui. Uma mulher normal teria o genótipo XHzão, XHzão. Uma mulher normal portadora, XHzão, XHzinho. Uma mulher hemofílica, XHzinho, XHzinho. Um homem normal, XHzão Y. Um homem hemofílico, XHzinho Y. E aí, se eu pedisse para vocês, né, um casal normal, para coagulação sanguínea, teve um menino hemofílico. Qual é o genótipo desse casal? Aí você olha aqui, ó, menino, esse é o genótipo de um homem hemofílico. Obrigatoriamente, o cromossomo Y não veio do pai e o cromossomo X não veio da mãe, já me falou que esse casal é normal. Então, o pai, obrigatoriamente, ele tem que ser XHzão Y. Porque se tivesse um Hzinho aqui, ele seria hemofílico. Se esse cromossomo X veio da mãe e ela era normal, então ela é heterozigota para essa característica. Então a gente representa XHzão, XHzinho. Ok? E aí tem uma dica já para você começar a desconfiar. Se você olhou um heredograma ou viu uma questão que mostra que uma mãe afetada tem todos os filhos homens afetados também, você já pode desconfiar que se trata de uma herança ligada ao sexo recessiva. Porque, lembra, o homem recebe o cromossomo X da mãe. Se a mãe é afetada, obrigatoriamente ele vai ser afetado também. Isso no caso da herança ligada ao sexo ou ligada ao X recessiva. Ok? Agora, a herança ligada ao sexo dominante, um exemplo é o raquitismo resistente à vitamina D ou hipofosfatemia. É um problema relacionado à absorção lá no intestino de cálcio e também de fósforo, ou a reabsorção de fósforo, quer dizer, resultando tanto no retardo no crescimento quanto no raquitismo grave. A gente consegue visualizar que esses ossos, né, você tem uma curvatura da perna, seja para dentro ou para fora. Então, eu posso dizer já para vocês que uma herança ligada ao sexo dominante afeta bem mais mulheres do que homens. Por que será? Dá uma olhadinha aqui como seriam os fenótipos e os genótipos. Mulher com raquitismo, se é uma herança dominante, a mulher tem 2 cromossomos X. O gene vai estar presente nos 2 cromossomos. Se é uma herança dominante, somente se tiver um alelo dominante a pessoa já tem a condição. Então, mulher com raquitismo, XRzão, XRzão. Mulher com raquitismo, XRzão, XRzinho. Uma mulher normal seria, aqui tá escrito errado, tem que ser XRzinho, XRzinho. Eu vou arrumar aqui, bem do rapidinho, e nós continuamos. Pronto, tá? Então, uma mulher normal, XRzinho, XRzinho. Agora, um homem com raquitismo, ele vai ser XRzão Y, e um homem normal, XRzinho Y. O que a gente já pode visualizar aqui? Das 3 possibilidades de genótipos que a mulher pode ter, 75% deles me mostra que ela teria a condição. Agora, no caso de homem, dos 2 genótipos, 50% me mostra que ele teria a condição. Então, no caso da herança ligada ao X dominante, é mais fácil mulher ter do que homem, tá? Então, assim, uma outra dica para você prestar atenção. Se aparece um heredograma que a gente consegue visualizar isso daqui, ó. Pai afetado, tendo todas as filhas mulheres afetadas, desconfie que seja uma herança ligada ao sexo dominante. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Pai afetado, todas as filhas mulheres. Pai afetado, todas as filhas mulheres aqui, tá? Por que a gente pode desconfiar que é dominante? Porque como a mulher recebe 2 cromossomos X, um do pai e outro da mãe, se o pai é afetado e passou obrigatoriamente ele passou esse cromossomo X para a filha, e ela também é afetada, então é uma herança dominante, porque ele recebeu, no caso, por exemplo, do raquitismo, o cromossomo X carregando o alelo dominante. E só de estar presente um alelo dominante, a pessoa já tem a manifestação daquela condição. Então, ó, aqui só coloquei o genótipo do pai para mostrar para vocês. E aí vamos para os outros tipos de herança. Temos a herança restrita ao sexo,
ou restrita ao Y, ou também chamado de herança holândrica. Ela é determinada por genes que estão situados somente no cromossomo Y, ou seja, não está no cromossomo X. Então, se é só no Y, somente homens podem ter, porque o sexo feminino, os cromossomos sexuais é XX. E uma vez presente essa condição na família, ela vai se repetir por todas as gerações que tiverem filhos homens, sempre. Então eu coloquei aqui um exemplo de um heredograma, um homem afetado, todos os filhos homens dele serão afetados. E consequentemente os filhos desses homens também serão afetados. Os filhos homens, porque o gene está no cromossomo Y e ele que passa o Y adiante. Um exemplo aqui é a chamada hipertricose auricular, que é a formação de pelos muito grandes na orelha, tá? Então, se você tem isso na família e tem filho homem, sempre vai carregar essa característica junto. Agora, existe também a herança parcialmente influenciada pelo sexo. Aí, agora sim, são genes que estão presentes tanto no cromossomo X quanto no cromossomo Y, na parte homóloga dos dois. E aí o mecanismo de herança é o mesmo aplicado aos genes que se localizam nos cromossomos autossômicos. Por quê? Vamos ver um exemplo para a gente visualizar melhor. Tem uma condição chamada retinise ou retinose pigmentar. Retinite, ou retinose pigmentar. É uma doença condicionada por um gene dominante que causa uma degeneração na retina que pode levar à cegueira. Aí, olha os genótipos e os fenótipos de homens e mulheres. Se o homem, você tem XR, YR, olha só, o gene está localizado nos dois cromossomos, então a gente representa. O homem vai ter retinite pigmentar. Se ele tiver o alelo dominante no cromossomo X ou no cromossomo Y, for um caso de heterozigose aqui, ó, XR, YR, ou XR, YR, também vai ter retinite pigmentar. Agora, ele vai ter uma condição normal se tiver o alelo recessivo nos dois cromossomos, XR, XR. Na mulher, a mesma coisa, só que nos cromossomos X, né? XR, retinite, XR, retinite, XR, visão normal. Então, só para mostrar para vocês como que é a retina normal comparada com uma retina que tem a retinite pigmentar ou retinose pigmentar, né? Aí, olha só um exemplo. Um homem que possui retinite pigmentar e cujo pai tem visão normal, casa-se com uma mulher de visão normal. Então, vamos colocar aqui, ó. Um homem que possui retinite pigmentar, cujo pai tem visão normal. A partir do genótipo do pai, a gente consegue complementar o do homem. Vamos olhar para cá, ó. Pai do homem, se ele tem visão normal, obrigatoriamente ele é XR, YR. Como ele recebe o Y do pai, então esse XR veio da mãe dele, né? Então ele tem retinite, então o genótipo dele seria XR, YR. Casa-se com uma mulher de visão normal. Pô, mulher visão normal, XR, XR. Qual é a probabilidade de o casal ter um primeiro filho, uma criança com retinite? Só fazer o cruzamento. Então você coloca aqui os alelos, né, no caso do homem, XR, YR, e da mulher, XR, XR. Faz o cruzamento, você vai ver que vai sair mulher com retinite, homem normal, homem normal. Então, a chance de sair uma criança com retinite é de 50%. E aí, por isso que aqui essa herança parece com a dos cromossomos autossômicos, porque você representa dois alelos, independente se o cromossomo ele é igual ou diferente, né? Agora, a herança influenciada pelo sexo é uma dor de cabeça de um monte de gente aí. Porque os genes, eles estão localizados em cromossomos autossômicos, mas o sexo vai influenciar a sua manifestação. Então, assim, provavelmente questões hormonais, né, vão afetar isso. Então, esse gene tem uma variação de dominância e recessividade em função do sexo do indivíduo. Isso quer dizer que, por exemplo, em determinado sexo, ele pode agir como um efeito dominante, em outro sexo, ele pode agir como um efeito recessivo. Um exemplo disso é a calvície, que é a perda gradual de cabelos, né? Isso daí é genético e muito mais homem tem do que mulher. Então, dá uma olhada aqui, o gene C,
Ele é dominante em homens e recessivo em mulheres, mas a gente vai representar ele como Czão e Czinho. Mas a manifestação que vai ficar um pouco diferente. Somente em homozigose nas mulheres que vai dar a calvície. Então, olha só, olha esse genótipo. Czão, ele está em homozigose na mulher, não é? Se ele está em homozigose na mulher, a mulher vai ser calva e o homem vai ser calvo também. Mas se você tiver ele em heterozigose, Czão, Czinho, a mulher é normal e o homem vai ser calvo. Agora, se você tiver Czinho, ambos serão normais. Então, por isso que a gente pode dizer que o gene ele tem um efeito dominante nos homens, ó, tendo pelo menos um alelo Czão, a pessoa já é calva, mas ele tem um efeito recessivo nas mulheres. Ou seja, ele só vai manifestar a característica da calvície se ele tiver em homozigose aqui, Czão, ok? E aí agora eu chego para a dica da vida para vocês, porque assim, quando eu aprendi isso, mudou minha vida, mudou assim completamente a forma como eu resolvi os exercícios de qualquer tipo de herança autossômica ou sexual. Não é uma regra, mas é algo que pode ajudar vocês a resolver o exercício muito mais rápido. Assim, às vezes vai te dar um heredograma e vai perguntar se a herança é autossômica ou sexual. Como é que você vai saber isso? Então, eu vou dar dicas aqui para ajudar vocês, como vocês podem saber. São 4 regrinhas, assim, que às vezes você consegue encaixar, às vezes não. Então, primeiro, você vai olhar o heredograma e vai contar o número e a proporção de homens e mulheres afetados. Então, vamos ver, por exemplo, esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mulheres afetadas para 2 homens afetados. Pô, se você tem proporção diferente, mais mulheres do que homem afetado ou mais homem afetado que mulher, provavelmente é uma herança sexual. Se você tem mais ou menos a mesma proporção, se for tipo 5 homens para 5 mulheres ou 6 homens para 5 mulheres afetadas, enfim, provavelmente é uma herança autossômica. Aí vamos supor que você viu aqui que era uma herança sexual. Próximo passo, se você considera ser uma herança sexual, será que ela é restrita ao sexo? Ou seja, o gene está presente no cromossomo Y, ou ela é ligada ao sexo, sendo que o gene está presente no cromossomo X? O que você vai observar? Se você analisar e perceber que somente homens são afetados e eles estão presentes em todas as gerações, não tem nenhum homenzinho lá sobrando sem ser afetado, isso já é um indicativo de que é uma herança restrita ao sexo, então uma herança holândrica do cromossomo Y. Agora, se tanto homens ou mulheres têm, ou se você vê que é um heredograma que tem vários homens afetados, mas tem um que era para estar afetado porque é filho de algum homem afetado e ele não tá, aí não. Aí você desconfia que seja herança ligada ao sexo do cromossomo X, ok? Próximo, vamos supor que seja uma herança ligada ao sexo. Eu quero saber se ela é dominante ou recessiva. Aqui, gente, isso daqui é dica, não é regra, porque nem sempre dá para você fazer isso. Você vai olhar o heredograma, você vai procurar 2 coisas. Se você ver pai afetado, pai, homem, tá? Com todas as filhas mulheres afetadas, todas, nenhuma sobrando, todas as filhas mulheres dele são afetadas, você já desconfia que seja uma herança ligada ao sexo dominante. Agora, se você vê que é uma mãe afetada com todos os filhos homens afetados, sem nenhum sobrando, todos os homens são afetados, uma herança ligada ao sexo recessiva. E aí, como é que você vai confirmar depois? Distribuindo genótipos em cima desse heredograma. Então, vamos tentar analisar esse daqui, ó. Desse heredograma, você vê que tem... qual que é a proporção, né? 4 homens afetados para nenhuma mulher. Pô, proporção diferente, provavelmente herança sexual. Aí eu pergunto, ela é restrita ao Y? Não, né? Porque você tem homens que não são afetados. Esse homem aqui teve um filho afetado e ele não era, então não. Então, provavelmente ela é ligada ao sexo. Ela é dominante ou recessiva? Será que encaixa naquelas regrinhas que a gente falou? Você tem pais afetados tendo todas as filhas mulheres afetadas? Não. Você tem mulher afetada tendo todos os filhos homens afetados? Não. Então, uma dica que dá para você fazer aqui, lembra quando a gente falou de pais com fenótipos iguais,
se eles tiverem pelo menos um filho com fenótipo diferente, os pais são heterozigotos e o filho é homozigoto recessivo? Aqui também tem como você encaixar isso, só que você tem que lembrar que como você está tratando de uma herança ligada ao sexo, ou seja, um gene que está só no cromossomo X, o homem vai ter a representação somente de um alelo, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, pais com fenótipos iguais, tendo filho com fenótipo diferente. Pais heterozigotos. Então a mulher é fácil de representar, XAzão, XAzinho. O homem, como ele só tem um cromossomo X, você representa o primeiro, XAzão, Y. Agora esses dois filhos, teriam como eles sair? Sim, né? XAzinho Y, XAzinho Y. Eles são recessivos. Esse Azinho veio da mãe, o Y veio do pai. Esse Azinho veio da mãe, o Y veio do pai. Ok, então essa primeira parte aqui tá certa. Mas você tem que terminar de distribuir o genótipo. Então todos os homens afetados vão ter esse genótipo aqui, ó. XAzinho Y. Aqui é um outro caso de pais com fenótipos iguais, com pelo menos um filho com fenótipo diferente. Então os pais são a mulher, no caso aqui, heterozigota, mas o pai, como só tem um cromossomo X, a gente só representa um aqui. Então, XAzão, Y. Aqui, essa filha, ela pode ser tanto XAzão, XAzão, quanto XAzão, XAzinho, né? Recebendo o XAzão do pai, a mãe fica em aberto aqui. E esse aqui também é um caso de pais com fenótipos iguais, tendo um filho com fenótipo diferente, mesma coisa. E aí eu coloquei todo o genótipo. Putz, encaixou todo o genótipo? Ah, então, o que eu vi? É uma herança ligada ao sexo recessiva. Porque quem está afetado tem genótipo recessivo. Então, ok. Agora olha esse caso aí. É aquele que a gente tinha visto antes. Olha a proporção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mulheres afetadas para 3 homens. Pô, proporção muito diferente. Provavelmente é uma herança sexual. Ela é restrita ao Y? Não, porque para começar tem mulher sendo afetada. Então não é. Então ela é provavelmente ligada ao sexo. Ela é dominante ou recessiva? Vamos ver se encaixa naquela regrinha, né? Mulheres afetadas, tendo todos os filhos homens afetados? Não, né? A gente tem uma mulher afetada, esse filho homem aqui não foi. Então, não. Homem afetado, tendo todas as filhas mulheres afetadas? Ó, homem afetado, todas mulheres afetadas. Homem afetado, todas mulheres afetadas. Opa! Sim. Então, isso aqui é um exemplo de herança ligada ao sexo dominante. Mas é claro, gente, que mesmo assim você tem que distribuir os genótipos para ver se realmente daria. Eu só não coloquei o genótipo aqui, porque isso aqui é um heredograma gigantesco. Normalmente as questões que precisam que você coloque o genótipo não vai te dar um heredograma gigante desse jeito não, tá? Isso aqui, por sinal, é uma imagem de uma questão do Enem. Então, mas sempre tem que confirmar distribuindo os genótipos. Eu só não coloquei aqui. Porque pode ter caso que engana. E eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é um caso que engana. Vamos olhar. Proporção, 4 homens para uma mulher. Então, provavelmente, herança sexual. Não é restrita ao Y, porque a gente tem um homem afetado. E aí, é um homem afetado aqui, na verdade, ele tem 2 filhos homens. Um é afetado e outro não. Então, não tem como. Então, provavelmente vai ser ligado ao sexo. Aí eu pergunto, é dominante ou recessiva? Ah, aqui a gente não tem aquele caso, né? Pai tendo todas as filhas mulheres, não encaixa. Mulher afetada tendo todos os filhos homens, também não encaixa. Aí a gente pode ir para essa regra aqui, né? Procurar pais com fenótipos iguais, com filhos com fenótipos diferentes. Aí eu olhei aqui, ó, esse daqui tem como, né? Então os pais são heterozigotos, mas lembra que o homem a gente não representa ele como heterozigoto, só o primeiro alelo, né? Então a mulher XAzão, XAzão, o cara XAzão Y, e essa menina afetada aqui, ela é XAzinho, XAzinho, esse cara aqui seria XAzinho Y. Só que aí separa e analisa. Se essa mulher é afetada, ela recebeu um XAzinho da mãe e outro do pai. Ué, mas como é que ela teria recebido esse XAzinho do pai se o pai não é afetado? Então, filha, essa mulher aqui me mostra que isso não é uma herança sexual, é uma herança autossômica recessiva. Então, assim, eu sei que essas dicas para a vida, assim, elas ajudam, mas não são regras.
Por isso que você sempre tem que seguir o passo a passo e distribuir o genótipo, porque nem sempre vai encaixar. Mas, por exemplo, as questões do Enem, a maioria das vezes encaixa, porque quando cai isso no Enem, já uma questão mais bem direcionada, mas a FUVEST poderia muito bem colocar uma pegadinha assim para vocês. Então, sempre segue o passo a passo e no final distribui genótipo. Se você achar um negócio errado, quer dizer que a herança não é aquela que você estava achando, não é sexual, vai ser então autossômica, ok? Então vamos lá. Quem quiser parar, né, o exercício, tentar fazer e depois ver minha correção, eu escolhi alguns aqui para vocês do livro, mas eu vou fazer uma lista também para mandar, um simulado dentro do SuperProf, provavelmente. Então, assim, porque eu achei que tinham poucos exercícios, vou mandar para vocês. No que diz respeito à hemofilia, escreva verdadeiro ou falso nos itens. Então, assim, a incapacidade de produzir o fator 8 de coagulação sanguínea apresentada pelos hemofílicos pode levar à morte e segue a herança ligada ao sexo, certo, né? Mulheres do genótipo XHzinho e homens do genótipo XHzinho-Y são hemofílicos. Portanto, a hemofilia segue o padrão típico de herança ligada ao cromossomo Y. Pô, tô mostrando o gene aqui no cromossomo X, tem nada a ver com Y, então errado. Os homens hemofílicos não transmitem o alelo mutante para a prole do sexo masculino. Não mesmo, porque se um homem tem um filho que é outro homem, ele passou qual cromossomo pro filho dele? O Y, né? Então não. Então esse aqui tá certo. As filhas de uma mulher hemofílica são hemofílicas, pois herdam o alelo selvagem da mãe? Não necessariamente, tá? Às vezes a mulher hemofílica pode ter tido uma filha com um cara que era normal. Aí a filha vai receber o XHzão normal do pai e o XHzinho da mãe, então não necessariamente. Então, seria a letra C, verdadeiro, falso. Uma professora de biologia, explicava a seus alunos que o daltonismo para a cor verde é determinado por um gene recessivo ligado ao sexo. Paulo e Luísa, um casal de gêmeos que estudava na mesma sala, disseram que eram daltônicos para a cor verde. A professora perguntou se outras pessoas da família também eram daltônicas e os gêmeos responderam que outras 2 pessoas tinham o mesmo tipo de daltonismo. Para descobrir quais eram essas pessoas, a professora fez mais algumas perguntas aos gêmeos e descobriu que eles não tinham outros irmãos, que seus pais eram filhos únicos e que seus avós ainda eram vivos. As outras 2 pessoas daltônicas da família, quem eram? Então vamos com calma. Pedro e Luísa são daltônicos, então você bota o genótipo deles. XDzinho Y, XDzinho, XDzinho. Olha só, se a Luísa é XDzinho, XDzinho, com certeza quem dos pais dela é daltônico? O pai, porque um cromossomo X veio da mãe e o outro veio do pai. Então, o pai doou o XDzinho para ela, então com certeza o pai é. Aí eu coloquei o pai deles, XDzinho Y. Aí eu botei que a mãe deles é XDzão, XDzinho. Por quê? Por que ela não poderia ser XDzinho, XDzinho? Tipo assim, se ela fosse XDzinho, XDzinho, daria para ela ter esses 2 filhos aqui, né? Mas, presta atenção. XDzinho, se ela fosse XDzinho, XDzinho, ela teria, com certeza, ela herdou um cromossomo XDzinho, né? Com alelo pro daltonismo do pai, né? Então, o avô materno com certeza tem hemofilia. Então, se ela fosse XDzinho, XDzinho, quantas pessoas, além dos 2, teriam hemofilia na família? 3. Mas aqui no enunciado, eles disseram que somente outras 2 pessoas tinham o mesmo tipo de daltonismo. Então, isso me obriga a que essa mãe deles aqui tenha esse genótipo, XDzão, XDzinho. Ela é normal portadora. E aí, esse segundo cromossomo aqui sexual, ela herdou do avô materno. E o avô materno, ele tinha o cromossomo X com um alelo recessivo, então ele era daltônico. Então, as 2 pessoas daltônicas eram o pai e o avô materno dos gêmeos, ok?
Agora, nos heredogramas apresentados nas alternativas, ocorrem pessoas que têm alterações na formação do esmalte dos dentes. Os heredogramas em que as alterações do esmalte dos dentes têm herança ligada ao cromossomo X dominante e recessiva estão representados respectivamente. Presta atenção nesse respectivamente. Vamos lá. Ligado ao X dominante, vê se você acha aquela condição, pai afetado, tendo todas as filhas mulheres afetadas. Não. Opa, aqui tem. E aqui não. Então, talvez aqui seja a D, né? E, no caso, herança recessiva. Uma herança recessiva ligada ao X, vê se tem mulher afetada tendo todos os filhos homens afetados. Em nenhum dos casos aqui tem. Porém, você tem pais com fenótipos iguais, tendo pelo menos um filho com fenótipo diferente. Aí vamos tentar distribuir os genótipos, eu já estou achando que é a letra D. Mas a gente tenta distribuir os genótipos para ver. Aqui no caso, quando é o pai, né, com herança dominante, XAzão Y, a mulher que não é afetada é XAzinho, recebeu um XAzão do pai e um XAzinho da mãe, então as duas meninas são afetadas também. Poderia ser uma herança ligada ao X dominante. Agora aqui embaixo, pais com fenótipos iguais, tendo pelo menos um filho com fenótipo diferente, pais heterozigotos entre aspas, eu sempre gosto de falar isso porque o homem você não representa ele como heterozigoto, só representa o primeiro alelo. XAzão Y, XAzão XAzinho, XAzinho Y, esse Azinho veio da mãe, o Y do pai, e esse menino aqui, quer dizer, XAzão recebeu da mãe e o Y do pai, então daria. Então seria letra D, ok? Agora, a distrofia muscular de Duchenne é uma doença que provoca degeneração muscular progressiva, geralmente culminando na morte ao início da segunda década de vida. O heredograma a seguir ilustra uma família em que se observam alguns casos de afetados por essa doença. A análise do heredograma permite deduzir que a herança mais provável da distrofia muscular é qual? Aí tem autossômica, dominante ligada ao X, excessiva ligada ao X, restrita ao Y ou holândrica. Já anuncio desde já. A letra D e a letra E tá falando a mesma coisa, tá? Então, assim, você já está falando a mesma coisa, você já sabe que não é isso aqui. Você também saberia que não seria nada ligado ao Y, porque um cara afetado veio de um cara normal. Não teria como isso acontecer se fosse restrita ao Y. Então, ou é autossômica ou é dominante ligada ao X. Passo a passo, proporção. 4 homens para nenhuma mulher. Provavelmente herança sexual. Restrita ao sexo? Não, né? Então, provavelmente ela é ligada ao sexo, está no cromossomo X. Dominante ou recessivo? Aqui você vai olhar, não tem como você encaixar naquele de, né, pai afetado, tendo filhas mulheres afetadas, ou mãe afetada, tendo todos os filhos homens afetados. Então, você vê o outro que tem o caso aqui, né? Pais com fenótipos iguais, tendo filho com pelo menos um filho com fenótipo diferente. Eu ampliei esse caso aqui, distribui os genótipos. Se você analisar e ver que essa distribuição foi ok, não é só para fazer em um caso não, tá? É para distribuir ao longo de todo o heredograma. Eu só não coloquei aqui. Então, faça você, sim, pegue e distribua ao longo de todo o heredograma. Se você viu que é ok, então é uma herança recessiva ligada ao X, porque o indivíduo que é afetado ele tem o genótipo com o alelo recessivo. E a última aqui, o raquitismo hipofosfatêmico é uma forma comum de raquitismo hereditário, com uma incidência estimada de 1 a cada 20 mil indivíduos. A principal característica da doença é uma perda renal inadequada de fosfato, que leva a uma hipofosfatemia com fosfatura elevada e mineralização óssea defeituosa. Os pacientes apresentam raquitismo e osteomalacia, deformidades em membros inferiores, dores ósseas, baixa estatura, anormalidades dentárias e metabolismo alterado da vitamina D. Falou um monte de coisa que não me deu informação nenhuma, tá? Então, sempre quando você lê, você bate o olho assim, para ver se você consegue ler rápido, ver se tem alguma coisa importante. O heredograma adiante apresenta a herança do raquitismo. Aí tá falando, se o homem 3-2, esse aqui, se casar com uma mulher também afetada, mas filha de pai normal, a probabilidade de nascer uma criança normal é de quanto?
Olha, a gente já sabe, algumas condições a gente tem que saber se ela já é dominante ou recessiva. O raquitismo é um caso de herança dominante. Então, uma coisa que você pode observar e ter certeza também é porque você viu lá, a proporção de afetados é diferente. Não é uma herança que está no cromossomo Y, está no X. E aí você viu que tem pai afetado, tendo todas as filhas mulheres afetadas. Então, herança ligada ao X dominante. Você já desconfia, né? Mas você já teria certeza porque você é esperto e tu já sabe que o raquitismo hipofosfatêmico é uma herança ligada ao sexo dominante. Aí agora tá falando desse cara aqui, ó. Homem 32. Se ele é afetado, ele é XRzão Y. Ele casa com uma mulher afetada, sendo que o pai dela era normal. Olha o genótipo do pai dela. Para ele ser normal, XRzinho Y. Então esse XRzinho, a filha herdou, né? Então ela é afetada, XRzão, mas ela herdou esse XRzinho do pai. Aí você faz o cruzamento de um com o outro, você vê que tem todas essas 4 possibilidades. XRzão, 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 XRzinho, XRzão Y e XRzinho Y. Qual é a chance de sair uma criança normal? Somente uma em 4 resultados, então 25% letra B. Então assim, eu sei, né, que vocês estão em casa, vai querer, não quer estudar, enrola, mas assim, dá mole não, gente, pega mais exercício para fazer, pega a lista, fala pra mim, não faça como a Nazaré, tá? Me procura, tira dúvida comigo, se vocês tiverem tipo assim, uau, muita dúvida, a gente pode marcar uma aula só de dúvidas, não tem problema, eu vou ficar esperando esse retorno de vocês, tá bom? Então, um beijo, até mais ver.